que é terapia transpessoal? Não posso apenas dizer o que é terapia transpessoal sem contar um pouco da história para contextualizar. Logo, a terapia transpessoal está inserida na quarta força da psicologia. Historicamente, há muitas teorias a respeito do ser humano. Então, foram se desenvolvendo correntes de pensamentos diferenciados nas várias áreas do conhecimento, e no caso da psicologia não foi diferente. Cada linha de pensamento e teoria psicológica possui a sua própria definição de homem, os seus próprios adeptos, ou seja, o seu próprio fã-clube. Na primeira força da psicologia, trabalha com terapia comportamental. Esta abordagem, a comportamental, surgiu porque, segundo ela, existe uma série de variáveis com as quais é possível prever o comportamento do ser humano e até mesmo dos animais. A segunda força da psicologia foi criada por Freud, por volta aí de 1900, e é considerada a terapia psicanalítica. E ela introduziu na psicologia o conteúdo relacionado com o inconsciente. Segundo essa teoria, a mente humana é composta por parte consciente e inconsciente, sendo que Freud considerou que a parte inconsciente possui um espaço maior na vida do ser humano. A terceira força é a força chamada de terapia humanista. Ela surgiu entre os anos de 1950 e 1960 e ela veio como uma espécie de crítica às duas forças anteriores. Não existe apenas um teórico para esta abordagem, mas o mais influente nesta força foi Abraham Maslow, pois ele teve o papel de organizar, de articular, e isso acabou dando a ele o título de pai da psicologia humanista. E essa terapia tem como objetivo ser uma técnica de crescimento pessoal ou uma técnica de desenvolvimento do potencial humano. No início, ela foi rejeitada pela ciência porque ela rejeita a ideia de que a psicologia seja uma técnica de tratamento de doenças mentais. Se ela foi rejeitada inicialmente pela ciência, pense você em quantas críticas e acusações ela recebeu apenas por não se enquadrar no modelo tradicional de ciência. E então, finalmente vem a transpessoal. A transpessoal surgiu como consequência da terceira força, a humanista. Ou poderia dizer que ela é considerada uma expansão da psicologia humanista. Enquanto a humanista surgiu para criticar as duas forças anteriores, a comportamental e a psicanalítica, esta quarta força, a transpessoal, surgiu, digamos que, para complementar a terceira. Tanto que os terapeutas estudiosos responsáveis por dar infraestrutura a esta quarta força foram os mesmos terapeutas da terceira força, como, por exemplo, Abraham Maslow e outros que foram se envolvendo e acabaram por dar corpo ao movimento. A quarta força, considerada transpessoal, foi iniciada aí no meio dos anos de 1960, quando foi em 69 ela teve a sua primeira revista científica publicada e em 1972 surge a sua primeira associação. A quarta força, ou seja, a transpessoal, surgiu a partir das práticas clínicas dos terapeutas humanistas, que iam observando em suas práticas terapêuticas, tanto individuais quanto em grupo, que o potencial humano ia para além do que eles pensavam.
e começaram a observar as percepções, os fenômenos que os pacientes tinham e que isso ia muito além dos 5 sentidos e de qualquer explicação que já existia dentro da psicologia. Essas percepções traziam para o paciente e para o terapeuta uma sensação de bem-estar e prazer durante a sessão terapêutica. E nesses momentos foram observados pelos terapeutas que caía aqueles muros que dividia, caía as possíveis diferenças que existia entre os terapeutas e os seus clientes. Era um momento que transcendia tudo o que já era conhecido pelos terapeutas considerados humanistas. Então, como tudo tem que ter uma explicação científica, começaram as experiências. E durante as experiências, 2 ou mais pessoas começavam a relatar ou compartilhar as mesmas experiências que tinham tido. Elas partilhavam dos mesmos sonhos. E essas experiências mexiam com o seu íntimo de tal forma que elas acabavam por modificar algo em sua vida. E algumas vezes elas modificavam até mesmo a forma de ser. Carl Roger foi um dos terapeutas que passou por essas experiências e ele decidiu falar sobre isso nos últimos anos da década de 1991 em um de seus livros. E resumindo, ele disse que sentia que os estados de consciência dos seus pacientes por vezes se alteravam de forma inexplicáveis, mas transformadora. E na tentativa de compreender esses momentos terapêuticos que a consciência parecia ampliar e avançar os limites para além do próprio corpo, onde aparentemente havia uma fusão de consciência, os psicólogos começaram a procurar e a encontrar teorias semelhantes em tradições filosóficas, como, por exemplo, na meditação, entre outras. E chegaram à conclusão de que todos eles tinham um estado de consciência semelhante. Então, devido às profundas transformações que as pessoas passavam nesses processos terapêuticos, eles foram considerados meio místicos. E então vieram as críticas, claro. Só que tudo que é criticado e depois profundamente estudado com métodos rigorosos, a abordagem transpessoal acabou por se sedimentar, digamos assim, de forma a diferenciar do misticismo. E a transpessoal, então, ela veio incluir a dimensão espiritual, onde se transcende a sua psique pessoal e conecta-se ao todo, ou a outras realidades mais abrangentes, que foi considerado transpessoal. A transpessoal é uma abordagem munida pela necessidade de autossuperação para atingir níveis de consciência mais profundos ou mais elevados, e por isso o nome transpessoal, porque vai além do pessoal. É uma abordagem que nesse momento necessita de muita coragem para se trabalhar, porque ainda recebe severas críticas por ser confundida com uma abordagem mística e que foge à ciência tradicional, foge à cientificidade. Mas, no meu ponto de vista, há um número crescente de trabalhos sérios sendo realizados dentro desta abordagem. Assim, já se tem muitos trabalhos teóricos e práticos publicados dentro dessa abordagem. Na realidade, apesar de ser criticada pelas outras 3 forças da psicologia, essa é uma abordagem que trabalha para integrar todas as outras 3. Ou seja, integrar a terapia comportamental com a psicanálise e a humanista com a espiritualidade.
Isso é apenas um pequeno resumo teórico e histórico, mas se ainda restar alguma dúvida, sinta-se à vontade para questionar e colocar novas questões que eu estarei por aqui para responder. Aloha!